o São Paulo comemora até o empate, hein? Os jogadores do São Paulo se abraçam, sabem também das limitações físicas, então por isso o ponto é bem-vindo, Raí Monteiro. O jogo até se ofereceu, JP, em alguns momentos, para o São Paulo vencer, principalmente no primeiro tempo, não foi eficaz. Fica esse porém dentro do jogo, né? Poderia sim ter ganhado. Segundo tempo, o rendimento foi mais baixo, o time não teve a mesma eficiência na criação das jogadas. Melhor empatar do que perder, leva um pontinho para casa, segue sem ter sido derrotado no Campeonato Brasileiro. Aproveitou para mesclar, para colocar alguns jogadores que têm atuado menos, enfim. Acho que um saldo ok dentro do jogo de hoje. Não foi péssimo, não foi excelente. Ficou ok aí o resultado para o São Paulo hoje. Tá aí então, Gabriel Sá, seu destaque final antes de entregar a palavra para Ricardo Senna e Léo Valerro. O empate do São Paulo contra o Ceará, 1-1. Tô com meu amigo Raí Monteiro, meu caro JP. Pra mim também vai nessa linha, não foi impecável, tem coisas a melhorar, mas é um ponto valioso fora de casa no Campeonato Brasileiro, no Castelão, até pelo que a partida foi na reta final, principalmente, né? O São Paulo sofreu fisicamente, vem sendo uma constância no campeonato, esse sofrimento físico do São Paulo, e aí a gente pode apontar alguns fatores para isso. Faltam peças, são os desfalques, tem vários pontos. Acho que uma coisa puxa a outra, evidentemente, né? Falta de peças e as 8 ausências que tivemos nessa partida, de 8 caras que efetivamente ajudariam esse time do São Paulo. É um São Paulo que cansou fisicamente, teve até chances, jogo impecável do Lucas Ferreira, no meu ponto de vista. Para mim ele é um cara que é um touro fisicamente e é o ponto alto desse São Paulo. Mais uma vez, muito bem. Pontos baixos, Luciano e Igor Vinícius, mais uma vez, para mim, jogos ruins de ambos, mas é um São Paulo que sai com pontos positivos, que ia ter marcado também algo bom para confiança, para sequência, e agora vem a maratona em casa, que é o que precisava o São Paulo. Força do seu torcedor, com esse time, torcer para termos voltas aí dos machucados para essas partidas. Terça tem Náutico enfim, na sexta-feira, eu tô até achando estranho o jogo sexta-feira. Na sexta-feira tem Fortaleza em casa, os dois jogos importantes. São Paulo que fisicamente sofre na segunda etapa e é um ponto a ser ajustado para a temporada. Senna. Isso aí. Então, fim de jogo, um alívio para o torcedor são paulino com esse sufoco no finalzinho, mas o São Paulo conseguindo aí um empate dentre todos os desafios, todas as dificuldades aí que teve, tanto de escalação, de peças, lesões, desfalques, um monte de coisa aí para resolver, e o São Paulo sobreviveu a essa pressãozinha no fim ali e traz o empate 1-1 com gol de Rian Francisco aí, o São Paulo somando um ponto, né? Entendo torcedores que estejam, mas é pouco para o São Paulo, não podemos nos contentar com o empate, entendo perfeitamente e, claro, a gente não pode pensar pequeno, mas dentro do cenário, dentro das condições apresentadas, cara, é um bom resultado. Eu falava isso aqui no pré-jogo mesmo, um empate não seria um mau resultado, tanto que foi até meu palpite, né? Meu palpite do Raí, deixa eu até ver quem que cravou aqui 1-1, ó. Eu, a Pri, o Ilcinho, o Boni, o Kaique, o Raí e o Borges, né? Todo mundo palpitou 1-1. O Nick tinha palpitado 2-2 também, porque a maioria estava entendendo que seria muito difícil, dentro desses desfalques, com tudo isso daí, vencer, né? É um time remendado, com várias dificuldades e tudo mais. Então, de novo, respondendo os mais exaltados, o pessoal que ouve só o que interessa, né? No chat, às vezes, né? Só no chat, em redes sociais como um todo, né? Dentro das condições apresentadas, sim, é um bom resultado, sim, né? O que o São Paulo não pode é empatar em casa. Perder ponto para Sport Recife, para o Cruzeiro do jeito que foi, isso é péssimo, isso é muito ruim. Nesse cenário de hoje, com o elenco esfacelado, eu considero um bom resultado, sim. Então, acho que o São Paulo consegue sobreviver, tem que, de alguma forma, não dá para acelerar a volta dos lesionados, mas o São Paulo precisa ter aí o retorno logo do Lucas, assim que possível, do Oscar, para a gente poder ter mais opções. E aí eu pergunto isso para alguns que estão mais exaltados, por exemplo, no chat ou nas redes sociais. O que você faria? Qual time que você colocaria? Comenta aí no chat, porque eu quero ver o que você faria no lugar do treinador. Você tinha, na alteração ali que foi feita ali da entrada do Rodriguinho, o Igor Vinícius amarelado.
tava todo mundo jogando em cima dele ali e ele já não estava fazendo uma boa partida, né? Então, Igor Vinícius era um caminho para ser uma expulsão no time do São Paulo. Luciano errando tudo. Você tem que optar. Ou eu tiro o Luciano, que não tá bem no jogo, ou eu tiro o Igor Vinícius amarelado. Então, são várias coisas ali que eram necessárias de se pensar rápido, mas é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Falar depois, eu faria isso aqui ia dar resultado porque eu previ que fulano não ia jogar bem. Aí é ser muito simples, né? Então eu acho o seguinte, existem críticas para o jogo de hoje, sim. Por exemplo, o Igor Vinícius fez uma partida horrível, muito mal, fora de ritmo, fora de jogo, mas entendo também que a intenção foi poupar o Cedric, né? Não dá para o Cedric jogar sempre todos os jogos, uma hora ele vai lesionar, uma hora ele vai estar fora. Aí eu acho que o São Paulo e o Zubeldia, eles precisam preparar alguém da base para assumir essa lateral direita quando o Cedric não tiver à disposição, né? Eu acho que o Igor não é um caminho para isso. E tem o Ferrarese, que poderia cobrir ali, mas aí ao mesmo tempo também o Zubeldia precisou poupar o Alan Franco, por não poupar o Arboleda, que o Arboleda está fora de alguns jogos. Então tem tudo isso, é um quebra-cabeça, são várias possibilidades ali que você tem que pensar. Dentro disso, o Luciano também, acho que é um ponto negativo do time hoje, jogou mal, teve até uma chance no primeiro tempo, que ele perde um gol, e eu acho que dessa forma aí, fica muito difícil você montar o time com tantos desfalques e poucas opções, e as opções que entram não correspondem, como o Igor e o Luciano, que eu falei, né? O Marcos Antônio não tinha jogado bem contra o Libertad, acho que ele fez uma partida ruim. Hoje ele entrou meio desatento, comete uma falta no primeiro lance, toma um amarelo. Então já é outro problema, outra precaução, porque aí o cara tem que tirar um pouco o pé, né? Deixa eu limpar aqui só o chat, porque tem gente que não sabe se comportar, então vai pra vala, babaca. Então, um abraço. Vai pro saco. E aí a gente tem essas situações, né? Muitas vezes você espera que um jogador vai entrar, vai cumprir uma função, o cara vai lá tomar um amarelo. Ou então o cara não apresenta aquele mínimo que você precisa, que é o caso do Igor Vinícius. Então, é aquilo, você arrisca forçar, porque é muito... de novo, eu vou falar aqui isso em defesa, sim, ao Zubeldia, tá? Se o Zubeldia não tira alguns jogadores e vai com o time titular e alguém se machuca, eu tenho certeza que vai ter uma meia dúzia aí que vai aparecer, tá vendo? O Zubeldia não poupou o cara e estressou até o limite para o cara se lesionar de propósito. Tem gente que fala isso. Se ele tira o jogador e poupa, aí ele fala, tá vendo? Olha lá, covarde, coloca outro. Então, assim, tem gente que só quer criticar, tem gente que só quer achar defeito, não apresenta solução. E qualquer caminho que seja feito vai achar uma forma de criticar. Essas pessoas a gente tem que desconsiderar. É igual quando você joga... Eu vou usar uma expressão ruim, mas quando você vai tirar lixo da praia e fica boiando, você tem que tirar essas opiniões lixo, né? Você tira aquilo que tá boiando, garrafa PET, plástico, você tira, né? A torcida que acompanha os jogos mesmo, a galera que tá acompanhando, tem críticas ao Zubeldia que são super válidas, são necessárias, leitura de jogo, substituições... algumas coisas que o Zubeldia ainda peca no tempo de alteração, algumas escalações, muitas vezes também, eu acho que ele peca. Ele tá melhorando, mas ele ainda peca um pouco. Agora, não dá para você desconsiderar que num jogo como o de hoje, especificamente, tinha muito pouco que se fazer ali no papel do Zubeldia. Então eu acho que criticar algumas coisas ali é ser muito oportunista, ou ser muito hater, para simplesmente achar defeitos e falar, pô, o São Paulo empatou, é ruim e a culpa é do Zubeldia. É aquela história que eu falo, morre um panda na China, a culpa é do Zubeldia. Choveu no Paraguai contra o Libertad, porra, o Zubeldia também, hein? Não falou com o São Pedro. Aí é demais. Aí eu acho que é um exagero. Então, para quem acha que isso é passar pano, beleza, boa sorte, passa pano aí. Aliás, se você que gosta de falar passar pano, cobrar um valor legal por diário, eu preciso... desse serviço na minha casa. Então, mande o seu currículo pra gente. Amado,